Resolvendo aí o nosso exercício na página 104, de cara encontramos essa questão 32, que diz qual a medida dos lados de um triângulo isósceles cuja base mede x mais 2 e os lados congruentes medem x e o perímetro é 20. Gente, antes de mais nada, nosso triângulo é isósceles, tem os lados iguais. Esses lados iguais, ele fala para a gente aqui que mede x, então vamos fazer essa situação. Eu tenho um lado que mede x, então se ele é congruente ao outro lado, melhor dizendo, se ele é igual ao outro lado, também mede x. E eu tenho o terceiro lado, né, que é o da base. Vou colocar uma coisinha diferente para você entender que eu estou falando da base. Então eu tenho aqui x mais 2, como está falando aí na questão. E diz que a soma desses três lados tem um perímetro de 20 centímetros. Então pense comigo, se eu somar o x que eu tenho dos lados, com esse outro x aqui de baixo, eu tenho x mais x mais x, lógico que isso aqui dá 3x. 3x seria igual a esse 20 que está aqui, aí eu pego o 20 e subtraio de 2. Gente, eu vou adiantando aqui, x é igual a 20 menos 2, isso aqui vai dar 18. E esse 18 a gente divide por 3, encontrando x igual a 6 centímetros. Encontrei o valor de x, mas a questão me pede a medida dos lados. Então, se cada lado aqui mede x, então só posso ter como resposta a seguinte situação. Que um lado mede 6 centímetros, o outro lado também mede 6, e como aqui no finalzinho eu tenho x mais 2, ou seja, x mais 2, eu vou ter 8. Mais uma questãozinha aí que a gente às vezes imagina que é difícil, mas é simples de resolver. Ele diz assim, o ângulo externo de um dos ângulos da base de um triângulo isósceles é igual a 143. Qual a medida dos ângulos internos desse triângulo? Gente, mais uma vez, é melhor quando a gente faz o desenho, esboça um desenho que fica uma interpretação mais simples. Ó, eu vou desenhar aqui um triângulo isósceles, né? Só para a gente tentar entender. A gente sabe que pelo fato de ser isósceles, esses lados aqui são iguais. Então, ele falou que eu tenho o ângulo externo. Então, vamos aqui novamente, colocar um ângulo externo aqui. Pode ser qualquer lado aí que você preferir. Eu vou fazer essa abertura aqui. Como ele falou em ângulo externo, eu sei que aqui eu tenho 143 graus. Essa abertura aqui, 143 graus. Então, vamos fazer o seguinte. Já para a gente determinar esse ladinho aqui, eu vou chamar de x. Certo? Se ele é isósceles, então automaticamente esse lado também, se eu chamei de x, esse aqui vai ser x. Então, só para diferenciar, eu vou chamar aqui em cima de y. Pronto, feito isso, vamos agora pensar o seguinte. Como esses dois ângulos aqui, o externo e o interno, são suplementares, eu posso dizer simplesmente que x mais 143 são iguais a 180, beleza? E de forma mais simples, x seria esse 180 menos 143. Automaticamente eu posso dizer que x é igual a exatamente 37 graus. Agora pensa comigo, lembra de outros assuntos que nós já tivemos sobre o triângulo? Soma dos ângulos internos, dos dois ângulos internos. O externo oposto é o valor dele. Então, se você lembra disso aí, eu posso abertamente dizer que o valor de x mais o valor de y é igual a 143. Né? Galerinha que lembra aí, lembra que se eu somar os ângulos internos opostos ao ângulo externo, eles têm o mesmo valor. Então, eu já sei o valor de x. O valor de x é 37. Estou atrás de descobrir o valor de y, mas sei que a soma deles dois é 143. Beleza? Então, prosseguindo, quem seria y? Seria esse 143 menos 37 graus. Agora pensa comigo aí. Se você fizer 143 menos 37, vai sobrar 106 graus. Pessoal, então, seguinte. Os ângulos, que são esses valores aqui, só podem ser os seguintes. Os ângulos internos do triângulo medem 37 graus e 106 graus. Mais uma questãozinha que depende muito da nossa compreensão. Tanto eu posso fazer ela abertamente, se você for entendendo o valor das variáveis,
ou então por desenho. E eu tenho uma maior dificuldade, eu prefiro por desenho. Porque ela diz assim: determine as medidas dos ângulos formados pelas bissetrizes dos ângulos da base de um triângulo isósceles, sabendo que o ângulo oposto à base é 100 graus. Então vamos aqui. Primeiro vamos desenhar esse triângulo isósceles. Né? Passei com a réguazinha, mas eu vou ter aqui a minha base. Aí eu pego esse triângulo, vamos puxar até aqui mais ou menos. E tenho aqui meu triângulo isósceles. Todo mundo vai lembrar aí que, só para a gente entender mesmo, um lado tem que ser congruente ao outro, né? Ou um lado igual ao outro, e os ângulos da base são sempre congruentes. Como ele falou, os ângulos da base são sempre congruentes, você lembra que ele está dizendo aqui, determina a medida dos ângulos formados pelas bissetrizes dos ângulos da base. Então, beleza. A gente lembra muito bem que a bissetriz é um ângulo, é uma reta que vai dividir o ângulo em duas partes congruentes, né? Ligando até o lado oposto. Então, imagina a seguinte situação. Nós ligamos aqui, vamos traçar duas bissetrizes, só para a gente ir tendo ideia mesmo. Então, pensa comigo. Se você chama essa partezinha aqui de x, né? Aqui também tem que ser x, é uma bissetriz. Automaticamente, se os ângulos da base são a mesma coisa, x e x, correto? Não bastasse isso, ele diz, sabendo que o ângulo oposto à base mede 100. Se eu tenho a base aqui embaixo, né, o ângulo oposto vai estar aqui em cima. Então você tem aí 100 graus, beleza? Mas o que ele está perguntando na questão são os ângulos formados por esse encontro aqui das bissetrizes. Então, o que acontece? Nós temos duas situações aí. Nós podemos chamar esse ângulo aqui de y, automaticamente pelo OPV, esse aqui é o mesmo valor, e vou chamar esse ladinho aqui de z, quando aqui também tem o mesmo valor, tá certo? Então, a única coisa que eu tenho que descobrir nessa questão aqui, quem são os ângulos da base. Esse z e esse y. Então vamos lá. Se eu for começar a trabalhar aqui, claro que eu vou trabalhar com o triângulo completo. Então o que é que eu tenho? Eu tenho x mais x, que é esse ângulo aqui, mais x, mais x. E lá em cima eu tenho 100 graus. E essa soma dá igual a 180. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4. 4x seria igual a esse 180 menos 100. X seria igual, vamos colocar assim, se eu pegar 180 menos 100, eu tenho 80. E esse 80 eu posso dividir por 4. Então, o meu x seria igual a 20 graus. Vamos fazer o seguinte. Nós agora vamos pegar essa partezinha aqui de baixo, onde tem x, x e y. Então, eu vou fazer x mais y. E como as bissetrizes decompõem esse triângulo em outro triângulo aqui embaixo, né? Eu tenho um triângulo desse lado e quadrilátero aqui em cima. Mas vamos trabalhar só aqui embaixo. Tudo igual a 180. Então, se eu fizer x mais x, eu vou ter 2x. Mais o y igual a 180. Poderia até ter feito assim. Se eu sei que x vale 20, 2 vezes 20, isso aqui vai dar 40. 40 mais y igual a 180. Então, significa dizer que o meu y seria esse 180 menos 40. Se eu fizer 180 menos 40, meu y seria exatamente 140 graus. Só falta agora descobrir o valor de z. E eles são suplementares, então eu posso dizer que y mais o valor de z também valem 180. Automaticamente, eu sei que y vale quanto? 140. Então eu já vou dizendo assim, z seria esse 180 menos y, mas eu sei que y vale 140.
Então, Z vai ser igual a 40 graus. Então, a nossa pergunta só foi a seguinte: qual a medida dos ângulos formados pelas bissetrizes? Eu tenho aqui embaixo o valor de y, que é 140 graus, e tenho aqui o valor de z, que é de 40 graus. Pessoal, questão 35, considere o triângulo ABC da figura. Aí diz, sabendo que AM e BN medianas, então esses dois segmentos aqui são medianas, calcule a medida do ângulo alfa. Gente, se esses segmentos representam medianas, então isso aqui são pontos médios. Automaticamente, eu sei que aqui tem 90 graus, que aqui tem 90 graus. Vamos olhar também o que ele diz assim, triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, todos os lados têm o mesmo tamanho e todos os ângulos são congruentes. Então pensa comigo, se todos os ângulos são congruentes e a soma dos ângulos internos é 180, cada ladozinho desse vale 60 graus. E para ficar mais fácil ainda, como a mediana num triângulo equilátero também serve de bissetriz, então eu sei que esse cara aqui é 30 graus. Olha só como o valor de alfa agora ficou fácil. Porque eu vou pegar só esse triângulo que vem de A, passa aqui pelo pontinho que tem o ângulo alfa, e segue para N. Então, ó, aqui eu tenho 30. Vamos pegar logo os valores numéricos. Aqui eu tenho desse lado 90. E desse último lado vai ser o ângulo que eu quero descobrir. De qualquer forma, como eu estou falando desse minúsculo triângulo, tudo isso é igual a 180. Então, alfa seria igual a 180 menos o valor dessa soma. 90 mais 30 daria 120 graus. Daí, alfa seria igual a 180 menos 120, vai ser exatamente 60 graus. Que questão simples. Verificando aí a questãozinha 36, ele diz assim, em um triângulo isósceles, o ângulo externo a um dos ângulos da base mede 110 graus. Determine o ângulo agudo formado pela bissetriz de um dos ângulos da base e a altura relativa à base. Então vamos fazer o seguinte, primeiro, só para a gente interpretar, vamos desenhar aqui um triângulo isósceles, né? Alongando aqui, só para a gente interpretar mesmo. Então, no caso, a base, como ele falou em um ângulo externo, eu vou prolongar um pouquinho aqui para pegar justamente essa situação aqui que ele fala. Quando a gente fala de um ângulo externo, a gente sabe que tem um ângulo suplementar, quando eu também conto com o interno. Se eu conheço já esse cara que ele disse que é 110 graus, vamos ajeitar isso aqui, 110 graus, então eu desconheço esse outro ângulo, vou chamar ele de x. Outra coisa que ele fala para mim, aqui na questão, determine o ângulo agudo formado pelas bissetrizes de um dos ângulos da base. Então eu vou fazer o seguinte, como eu não rabisquei esse lado ainda, eu vou traçar a bissetriz por esse outro lado. A gente sabe que a bissetriz é aquele segmento que vem do ângulo, dividindo em duas partes congruentes, e se liga aí com o ângulo, com o lado oposto. Também ele falou na altura relativa à base. Se essa parte é a base do meu triângulo, então a altura eu vou traçar aqui por esse lado. Como ele falou que queria saber o ângulo da base feito pela altura e a bissetriz, eu vou chamar isso aqui da variável y, e sei que por ser a altura, isso aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Agora pensa comigo como é simples essa questão. Primeiro, eu sei que se eu tenho aqui 110 mais x, eu poderia até colocar assim direto. X seria eu pegar o número 180 e subtrair justamente de 110. Se eu fizer 180 menos 110, eu chego exatamente a 70 graus. Então pensa comigo, se x é o ângulo da base, esse também, toda essa abertura vale 70. Mas como isso aqui é uma bissetriz, automaticamente esse pedacinho aqui é a metade de 70. No caso, isso aqui vai ser
35 graus. Gente, ficou fácil, mas agora descobrir a medida desse ângulo que está aqui formado por essas duas servianas. Bastaria eu somar 90 mais 35 mais o valor de y, que é o ângulo que eu quero descobrir, e igualar tudo a 180. Então, meu y, já vou adiantar aqui, seria eu pegar esse 180 e simplesmente subtrair dessa soma aqui. Se eu somar 90 mais 35, eu tenho exatamente 125 graus. Então, o meu y seria 180 menos 125, sobraria apenas 55 graus. Questão 37 fala que a medida do ângulo do vértice oposto à base de um triângulo isósceles é de 1/4 da medida dos ângulos da base desse triângulo. Quais são as medidas dos ângulos formados pelas bissetrizes dos ângulos da base? Então, de novo, ele falou um triângulo isósceles. E, de novo, a gente vai fazer o esboço aqui para poder interpretar melhor. Triângulozinho isósceles. Acho que aqui já dá mais ou menos para a gente entender. Aqui a sua base. Vamos imaginar aqui. Está aqui a base. Sabemos que consideramos seus lados congruentes. Ele diz que o ângulo em relação à base é 1/4. Então, se eu chamar, já que eu não sei o valor da minha base, se eu chamar ela de x, isso aqui seria 1/4 de x, ou a mesma coisa que x sobre 4, tá certo? Outra coisa também importante que ele faz, as medidas do ângulo da base desse triângulo. Aí ele continua, quais são as medidas dos ângulos formados pelas bissetrizes dos ângulos da base. A gente sabe que as bissetrizes são aquelas linhas, né? Linhas retas ou poligonais que dividem um ângulo, deixando ele de forma congruente. Então, eu vou aqui traçar duas bissetrizes só para a gente se inteirar na seguinte coisa. Se eu estou chamando isso aqui de x sobre 4 e esse aqui de x, então quando eu traço as bissetrizes, esse pequeno pedacinho aqui, que a gente vai deixar um pouquinho mais forte, ele vai ser o meu x, já que eu chamei de x, x sobre 2. A mesma coisa acontece desse lado. Aqui eu teria x sobre 2. Pronto, não se perca. Mas a pergunta dele são os ângulos formados por essas bissetrizes. Então, seguinte, vamos atribuir variáveis também aqui. Eu vou chamar essa abertura aqui de alfa. Não vou aqui para cima, porque pela teoria do OPV é a mesma, mas eu sei que ela tem um complemento aqui, eu vou chamar ela de beta, tá certo? Então vamos começar a trabalhar. De maneira geral, trabalhando com o triângulo grandão, eu sei o seguinte, que eu tenho no lado x sobre 4, do outro eu tenho mais x, lembra que eu chamei essa abertura aqui de x, e essa abertura completa também eu chamei de x, então mais x, tudo igual a 180. Pessoal, tem fração, às vezes a gente pode querer trabalhar com MMC, então vamos trabalhar só nessa partezinha, mas se você quiser trabalhar por outro caminho também dá certo. Eu sei que o mínimo, nesse caso aqui é o 4, que é o único número que eu tenho aí embaixo, por isso que eu vou trabalhar com ele que é fácil, fácil. Embaixo é 4, em cima tem que ser o x, não muda. O que vai mudar é a partir daqui, porque quando não tem nada é 1, então eu posso multiplicar direto. 4 vezes x daria 4x, mais, de novo, 4x. E o único trabalhinho que dá aqui, que não é nem esse trabalho todo, é fazer 4 vezes 180. 180 com 180 dá 360. Resumindo, 360 mais 360, eu tenho exatamente 720 graus. Feito isso, eu tenho x mais 4x mais 4x. 4, 4, 8 com 9. Então, resumindo, eu tenho 9x. 9x igual a 720. Então, o meu x seria esse 720 dividido por 9. X seria igual, pensa aí comigo, 720 dividido por 9 seria 80 graus.
Pronto, descobrimos o valor de x. Como aqui isso é uma bissetriz, 80 dividido por 2 vai dar 40. E fica fácil demais a gente descobrir alfa. Porque alfa, isso aqui vale 40. Eu já posso colocar até abertamente. Mesma coisa que 40. Então, automaticamente, essa outra bissetriz aqui também é 40. Então, pensa comigo, pessoal. Você tem 40 mais 40 mais esse pequeno ângulo aqui, essa pequena abertura, eu estou falando só dessa parte de baixo, alfa, tudo igual a 180 graus. Então, o meu alfa seria 180 menos essa soma aqui. 40 com 40 vai dar quanto? 80. E se eu pegar esse alfa, 180 menos 80 vai dar 100 graus. Então, como alfa e beta são ângulos suplementares, eu sei que esse alfa mais o valor beta também tem 180 graus. Então, só bastaria eu colocar que beta é igual a 180 menos o valor de alfa, que a gente já sabe que é 100. Resumidamente falando, o meu beta seria igual a 80 graus. Outra questãozinha interessante para se resolver é essa questão 38, quando diz assim, na figura o triângulo ABC é equilátero, calcule o valor de x. Aí você dá uma olhada para cá, não vê um triângulo equilátero de cara, encontra logo o grandão, que é isósceles. Mas quando você olha para cá, o pequenininho, ele falou ABC. Se ele é equilátero, significa que todos os lados são iguais e todos os ângulos são congruentes. Então, automaticamente, você sabe que o valor dessas aberturas é de 60 graus. Já que eu sei agora o valor dos ângulos internos desse meu triângulo, então agora vamos descobrir esse valor de x. Gente, o x, se eu somar com esse ângulo da base, que seria 60 mais 18, já pensa aí, 60 mais 18 vai dar quanto? 78. Mais 60 mais 17 vai dar 77. E tudo igual a 180. Então, x seria igual a 180 menos a soma de 78 mais 77, que seria 155 graus. Então, esse x seria simplesmente, se eu fizer 180 menos 155, restam apenas 25 graus. Quando você vai mergulhando nesse assunto de triângulos, vai entendendo sobre servianas, fica bem interessante e bem gostoso de estudar. Então, outra questãozinha fascinante é quando diz assim, o triângulo ABC da figura é isósceles, com AB congruente a ABC, sendo o segmento AQ e o segmento CP as bissetrizes do ângulo A e C, respectivamente. Qual o valor de x? Ele quer saber, esse valor que está nesse ângulozinho interno aqui formado diante dessas bissetrizes, que ele deixa bem claro. Se é uma bissetriz, eu sei muito bem que esse ângulo aqui vai ter esse mesmo valor. Como ele está falando de um triângulo isósceles, aí vamos tentar encontrar aqui os lados congruentes, AB, né? AB, depois ele fala de BC. Então, isso aqui seria a minha base. Então, automaticamente, o ângulo aqui também é igual a isso. Agora, vamos tentar trabalhar com esses valores. Vamos trabalhar com um triângulo de forma grande. Gente, se eu chamar, já que aqui é a variável x, se eu chamar todo esse ângulo aqui de y, essa bissetriz aqui passaria a ser y sobre 2, correto? Então, entenda aí, eu vou chamar todo ele de y. Então, esse grandão aqui também tem que ser y. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente tem y mais 75, tudo igual a 180 graus. Y mais y vai ser 2y. Isso seria igual
ao 180 menos o 75. Beleza? Então, y, já vou colocar assim, 180 menos 75 seria 105. Mas eu tenho que dividir isso por 2. Então, y seria igual. Gente, se eu dividir 100 pela metade, daria 50. E 5 daria 2,5. Então, 52,5 graus. Ou você ainda poderia escrever da seguinte forma: 52 graus, como 0,5 é a metade de 1 grau, então a metade de 1 grau é a mesma coisa que 30 minutos. Mas entenda, isso ainda não é minha resposta. Gente, ele quer saber o valor de x. Então, eu tenho que x seria simplesmente o y sobre 2 somado com ele, somado de novo com essa outra bissetrizinha que está aqui, que também tem esse mesmo valor, y sobre 2, tá certo? Não se perca, eu vou até escrever ela aqui. Aqui é a mesma coisa, y sobre 2. E tudo isso igual a 180. Se você já estiver percebendo, eu já estou falando desse triângulo aqui, ó, na parte de baixo, vamos dizer, da base. Gente, para ficar mais fácil eu fugir do MMC, pensa comigo, x mais. Eu tenho y mais y todo sobre 2. Né? O denominador separado é a mesma coisa que os dois números somados sobre 2. Iguais a 180. Então, x mais, para ficar mais fácil, eu não sei quem é y. Pensa comigo aí, se eu somar 52,5 mais 52,5, claro que se eu dividir aqui é 105. Então eu tenho 105 dividido por 2, que é justamente esse mesmo valor. Toda vez que você tem um número somado por ele mesmo e dividido por 2, ele já está resumido nisso aqui. Então eu tenho 52,5 graus, e isso igual a 180. Então, gente, x só poderia ser igual a esse 180 menos 52,5 graus. Se eu fizer 180 menos 52, 180 menos 52, eu vou ter 128. Mas como é vírgula 5, então vai ser 127,5 graus. Ou, se você quiser, pode escrever mais uma vez, 127 graus e 30 minutos. Questão 40, ele fala que o triângulo CDF da figura é isósceles, né? Lados aqui notoriamente iguais, com o ângulo do vértice C medindo 65 graus. Então já vou, sem perder tempo, notando essa informação, eu coloco que aqui tem 65 graus. Pessoal, a base é F medindo 16 centímetros. Então vamos aqui passar um traçozinho aqui, um segmento que segue a base DF, dizendo que ela tem aí 16 centímetros. E, no caso, CH representa uma altura que tem 6 centímetros. Então, eu já vou colocando aqui também 6 centímetros. De qualquer forma, como ele é isósceles, se eu traço uma altura, também aqui passaria a ser o ponto médio e deixaria essas partes aqui congruentes, sendo que esse lado iria ter 8 centímetros. Tá certo? Só questão de interpretação. Continuando aqui, quais são as medidas dos ângulos da base e da área do triângulo? Os ângulos da base. Gente, ele não me deu o valor dos ângulos da base. Eu poderia trabalhar de duas formas. Eu poderia trabalhar com o triângulo geral, 65, chamo isso aqui de x e chamo isso aqui de x. Ou então, você também pode traçar aqui a bissetriz, né? Ele falou na bissetriz. Então, poderia dizer aqui que tem 65 dividido por 2. A metade de 60 é 30 e a metade de 5 é 2,5. Então eu tenho 32,5 como bissetriz, está aqui embaixo. 32,5
22,5 graus. E vou trabalhar só com essas informações aqui. Agora, repito mais uma vez, se você quiser fazer 65 mais x, também você consegue usando da mesma forma. Então, vamos lá. Eu tenho 32,5, que é a minha bissetriz. Mas, aqui embaixo, temos 90 graus. Mas, temos aqui o valor x, que é o que eu quero descobrir, né, inicialmente, que é os ângulos da base. Tudo igual a 180. Então, eu vou colocar até assim, x é igual a esse 180 menos a soma desses dois ângulos. Gente, se eu somo 90 com 32,5, tem que ser 122,5 graus. X vai ser igual, aí pensei comigo, se eu pegar 180 menos 102,5, 180 menos 102,5, eu tenho exatamente 57,5 graus. Ou se você quiser escrever aí um pouquinho diferente, você pode colocar 57 graus e 30 minutos. Beleza? Mas ele também pediu outra coisa. Ele me pediu para fazer a área. E eu sei que a área ela é dada por base vezes altura. E como eu estou falando no triângulo, eu vou ter que dividir isso aí por 2. Então, essa área vai ser igual à base do meu triângulo, que é 16. A altura do meu triângulo, que é 6. E tudo isso eu vou, de novo, dividir por 2. Vamos simplificar esse lado aqui para ficar mais fácil. Tira esse 16 dividido por 2. Isso aqui vai dar 8. E a única coisa que eu tenho que fazer agora é dizer que essa área é igual à multiplicação de 8 por 6. E 6 vezes 8 vai dar 48 centímetros quadrados. Na questão 41, ele fala que os três ângulos de um triângulo têm medidas iguais a 5x menos 30, x mais 10 e 4x. Verifique se esse triângulo é equilátero. Então, seguinte, primeiro vamos colocar as situações aqui. A primeira situação que ele me coloca é que tem um lado que é 5x menos 30. Beleza. A segunda situação que ele me coloca, vou colocar aí outra coisinha aqui, eu tenho x mais 10. Não bastasse isso, ele vem para uma terceira situação, onde ele me coloca com 4x. Então, inicialmente, como ele me dá esses três valores, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. É um triângulo, vamos trabalhar em cima dos ângulos, eu vou fazer esse somatório aqui, eu vou dizer que 5x menos 30 mais o outro ângulo que tem aqui embaixo, que seria o x mais 10 mais o 4x, tudo seria igual a 180 graus, beleza? Então agora a gente faz o seguinte, a gente pega 5x mais x, que vai dar 6, 6x mais 4x, eu tenho exatamente 10x, que seria igual a 180. Mas aqui vamos dar uma olhadinha. Eu tenho que subtrair esse cara, mas subtrair de quem? Primeiro, eu tenho menos 30 mais 10, que vai dar menos 20, né? Sinais diferentes, subtrai, deixa ser um número maior. Então esse menos 20 vem para cá, mais 20. X seria igual a 180 mais 20 daria 200. 200 que eu vou dividir por 10. Para facilitar a minha vida, eu risco os zeros e posso dizer abertamente que x é igual a 20 graus. Aí eu volto para aquelas situações do início. Lembra que x ele está dizendo agora que é 20? Então, imagina comigo nessa primeira situação. Se o meu x vale 20, eu tenho 5 vezes 20. E 5 vezes 20 vai dar 100. Menos 30, isso aqui vai dar 70 graus. Nessa segunda situação, eu tenho x mais 10. Como eu tenho 20 mais 10, eu tenho 30 graus.
Nessa última situação, nós temos 4 vezes x, ou seja, 4 vezes 20. 4 vezes 20 vai dar 80 graus. O que é que a gente pode concluir com isso? Ele mandou saber se é um triângulo equilátero, e na sua teoria de triângulo equilátero, todos os ângulos deveriam ter a mesma medida. Mas, nesse caso, o triângulo não é equilátero, pois os seus ângulos são distintos e diferentes de 60. Essa questão aí 42, no finalzinho da página, ele diz um triângulo equilátero, então eu já vou colocando um triângulo equilátero aqui, só o esboço dele mais uma vez para a gente entender. Traçamos a altura AP. Então, primeiro a gente precisa nomear os vértices. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de A, vou chamar essa parte aqui de B, vou chamar essa partezinha de C, esse vértice, e agora a gente vai traçar. Ele diz que de A até P é uma altura. Então, se é uma altura que vem de A, então eu vou fazer um segmento um pouquinho reto aqui, porque duas coisas que eu sei em uma altura, né, desse tipo de triângulo, que ela, aqui embaixo, toca o ponto médio, como uma mediana, divide os ângulos numa bissetriz e tem um ângulo 90 graus da altura. Então, ela encaixa perfeitamente com as teorias de todas as servianas. Do mesmo jeito acontece quando ele diz assim, de B até aqui. Eu vou pegar outro segmento, né, que vai de B até Q, e a gente vai ter essa mesma situação. Então, não precisa nem falar, eu sei que acontece a mesma coisa aqui, e que aqui também eu tenho 90 graus. Tranquilo? Em relação a isso, a única coisa que ele quer saber é determina a medida do ângulo agudo formado por AP. Agudo formado por AP. Faltou eu nomear esse pontinho aqui de P, que for o segmento AP, e esse aqui de Q. Pronto. Nomeados os segmentos, ele quer o ângulo agudo, eu sei que esse lado também mede 90 graus. Se ele é equilátero, todos os ângulos têm a mesma abertura, então essa abertura aqui seria 60, essa abertura aqui toda seria 60, essa aqui seria 60. Como eu quero trabalhar só com esse triângulo pequenininho aqui, eu sei que essa abertura aqui é exatamente a bissetriz, ou seja, ela é 30 graus. É a única coisa que eu quero saber é quem é o valor, vou chamar isso aqui de alfa, que é o ângulo formado pelo encontro das bissetrizes, ou das alturas, ou das servianas, mas como a questão diz assim, traçamos as alturas, então o encontro das alturas. Gente, fácil demais. Eu só vou pegar alfa mais 30 mais 90 e igualar tudo a 180 graus. Então, meu alfa seria igual a esse 180 menos essa soma aqui. 90 mais 30 vai dar 120 graus. Alfa seria 180 menos 120 graus, resta aí 60 graus. Pessoal, olha essa questãozinha 43. Vamos relaxar um pouquinho de cálculo e agora fazer um pouquinho de interpretação. Porque ele diz assim, o triângulo isósceles representado a seguir foi dividido em 3 triângulos conforme indicado na figura. Então, você vê que ele faz alguns traços aqui, né? E divide em 3 triângulos, decompõe em 3 triângulos. E ainda diz assim, se de B até D é congruente a DE, que é congruente a EC, ou seja, esses segmentos aqui, eles têm o mesmo tamanho, os triângulos ABD, ADE e ACE possuem a mesma área. Pessoal, sabemos que a formulazinha da área diz que eu tenho que fazer assim, área igual a base, ou seja, os segmentos deles que são congruentes são todos iguais, vezes a altura. A altura da figura, você lembra que a gente tem que pegar lá do vértice oposto, a base, e traçar aquele segmento que tem 90 graus em relação à base? Então, se eu for usar a altura, eu tenho que fazer o produto dessa base pela altura, e em todos os casos, eu tenho que dividir por 2. Resumidamente falando, eu vou ter aí os mesmos resultados. Se eu tenho os mesmos resultados, eu só posso concluir uma coisa.
Como os lados são congruentes e a altura relativa a cada um deles é a mesma, os três triângulos terão a mesma área. Questãozinha 44, ele diz: as imagens a seguir são da Praça dos Cristais, situada no Distrito Federal, inaugurada em 1970 e considerada um dos pontos turísticos da cidade. Então você pode ver aqui a praça pela parte de cima e ele mostra aqui uma imagem, né, bem interessante, bem bonita. Aí temos informações aqui. Primeira informação, seu formato é de um triângulo equilátero com lados aproximadamente 500 metros e cada uma das alturas do triângulo mede 432 metros. Se a gente for pegar e traçar a altura aqui, é aproximadamente isso aí. Segunda informação, a praça é utilizada por atletas que correm ou caminham em seu contorno. Aí eles utilizam as informações anteriores e elabore um problema envolvendo a área e o perímetro da praça. Gente, de cara já dá para ver. É uma questão de caráter pessoal. Então, é uma questão pessoal sua. Eu quero apenas que você desenvolva amanhã na sala de aula. Quando a gente for pegar e dar o visto, a gente vai pedir para vocês lerem essa questão. Alguns alunos estão sorteados, a gente pede para ler essa questão. Lembre-se, ele frisa muito para você falar um pouquinho do perímetro, usando essa situação, e até mesmo da área, tá certo? Então, questãozinha pessoal que você mesmo pode resolver. Para terminar o nosso teste, só falta mais essa questãozinha aí, 45. Então, a gente vai ler, tentar interpretar e vamos resolver. Eu aconselho o seguinte: como eu estou vendo aqui grandeza diferente, pega aí tua calculadorzinha e acompanha que vai ter muito número decimal pela frente, tá certo? Quem quiser na raça, beleza, faz melhor ainda e tenta chegar a esses cálculos. Então vamos lá. Para sair do estilo tradicional de mesas retangulares e redondas, a indústria moveleira está investindo na produção de mesas triangulares, como da imagem. A gente pode ver essa imagenzinha aí, bacana, triangular, as perninhas bem enfeitadas, mas até aí não informou nada para a gente importante. Vamos continuar aqui. O tampo da mesa consiste em um triângulo equilátero de 75 centímetros de lado. Ó, essa mesma informação eu já estou vendo que tem aqui, então vamos grifar aonde ela aparecer, certo? Se a gente grifar aqui em cima, não precisa grifar aqui embaixo. Continuando aqui, na sua fabricação, ele é recortado de uma peça de madeira retangular com 4 metros de comprimento e 3 metros de largura, como mostra a ilustração a seguir. Então, de novo, ele falou aqui nos dados 4 e 3, e a gente pode notar esses números aqui, ó. Nós temos aqui 4 metros e nós temos aqui 3 metros, que são essas informações. Gente, só que são grandezas diferentes. A gente está aqui com metro e aqui desse lado está centímetro. É bom a gente comparar sempre com a mesma unidade de medida. Na letra A, que eu vou responder aqui no cantinho, ele diz assim para mim: qual é a área de cada tampo recortado? Gente, se nós queremos calcular a área, a gente vai calcular a área do triângulo, não é assim? Mas, inicialmente, a base dele vale quanto? Ele diz que cada lado, você lembra que era 75 centímetros? Vamos pegar esses centímetros e vamos transformar em metro, já que aqui na lateral da tábua ele fala em metros. 75 centímetros, eu acho que a galera lembra aí que é a mesma coisa de 0,75 metros. A mesma coisa acontece com 65. Se eu pegar 65 centímetros, né, essa altura aqui do triângulo, 65 centímetros, eu tenho exatamente 0,65 do metro. Agora, vamos montar aqui nossa fórmula. Área igual a base, nesse caso a base é esse valor aqui, que ele diz que é 0,75, vezes a altura, que ele diz que é 0,65, e tudo isso nós vamos aí dividir por 2. Aí você fica à vontade. Ou faz na raça, ou faz na sua calculadora, só para entender e a gente concluir, porque eu acredito que a gente já está bastante cansado. Então, ó, se eu fizer 0,75, como está mostrando aqui, 0,75 vezes 0,65, a gente vai conseguir uma área igual a 0,4875. Só que eu tenho que pegar todo esse valor e dividir por 2. A área ela vai ser igual. Quando eu dividir esse valor por 2, eu vou encontrar 0,24.371
75. Lembrando que isso aqui é dado em metros quadrados, pois a gente falou de área. Então, está aqui o resultado da letra A. Feito isso, a gente olha agora para a letra B. E a letra B, ela me pede o seguinte: qual é o número máximo de tampos que podem ser recortados na chapa de madeira? Observação, não é permitido os tampos com emendas. Então, tem que ser feito assim perfeitinho, não pode ter nada no meio emendando não. Gente, vamos observar o seguinte. Nós temos que fazer dois olhares. Um aqui com 4 metros, né? E se eu for olhar os de 4 metros, é que está sendo um pouquinho o meu problema, mas os de 3 metros já dá para ser expresso aqui, porque quando ele colocou 65, então, para 3 metros, então eu tenho aqui, ó, completinho. Vamos só pensar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu consegui 7 tampos completos. Agora, se eu trabalhar com 4 metros, aí devemos pensar diferente. Então, inicialmente, eu vou pegar esses 65 centímetros e vou dividir por 4. 65 centímetros, a gente já sabe que é 0,65 do metro. E 4 metros, ou eu pego, coloco decimal, ou eu jogo essa parte para centímetros. É mais interessante a gente pegar 4 metros e transformar em centímetros para nós fazermos a divisão. Então eu tenho aí 400 centímetros. Ao fazer essa divisão, eu pego 400 e vou dividir por 65. E quando eu fizer essa divisão, 400 por 65, eu vou encontrar justamente 6,15 com o valor já arredondado, tá certo? 6,15, isso do centímetro. Lembra que a gente fez a transformação e ficou numa grandeza só. Como a gente está querendo saber o total, vamos lembrar o seguinte: trabalhar com valores inteiros. Esse 6 aqui vai ser minha base. Isso vai ser minha sobra nesse momento, não vai me servir. Resumidamente falando, pessoal, se for com 3 metros, eu posso simplesmente cortar 7 pedaços. Se for com 4 metros, 3 metros, 7 pedaços. Com 4 metros, 6 pedaços. Resumidamente, 7 vezes 6, isso é igual a 42 tampos. Então, como resposta, eu tenho aí 42 tampos. E para terminar agora, né, vou também grifar aqui essa resposta, a letra C, ele fala para mim: a quantidade de madeira que não é utilizada corresponde a qual percentual da chapa? Vamos olhar agora de quanto é a perca. Pessoal, se eu for pegar o formato retangular, isso aí vai ser só eu pegar área igual a base vezes a altura. Vamos calcular em metro mesmo. Essa área seria base, nesse caso aqui 4, vezes 3. Isso vai dar exatamente 12 metros quadrados. Beleza? Mas não é minha resposta ainda não. Porque ele quer a quantidade de madeira que não é utilizada corresponde a que percentual. Então eu já tenho 12 metros quadrados, que seria a área do retângulo todo. Mas, pensa comigo, pessoal. Você lembra que lá no início a área de um tampo de madeira era tudo isso aqui? E você lembra também quantos tampos nós poderíamos fazer? Então eu vou pegar simplesmente o 42, que é a quantidade de tampos que eu posso fazer, e eu vou multiplicar por 0,24.375. Se eu fizer isso aí, eu vou conseguir exatamente, vou colocar essa igualdade aqui embaixo, eu vou conseguir exatamente 10,2375 metros quadrados. Olha só, 42 tampos com a área de um tampo só, dá tudo isso aqui. Agora está bem pertinho da gente concluir, porque para eu saber tudo isso, vamos só pegar mais um pouquinho de espaço aqui. Para eu saber tudo isso, basta eu fazer. A área total do retângulo é 12.
E eu vou subtrair esse valor do que é cortado nas mesas, 10,2375. E isso vai dar uma igualdade de 1,7625 metros quadrados. Como a gente está trabalhando com valores decimais, se eu pegar e dividir esse valor aqui por 12, né? Se eu pegar 1,7625 e dividir esse valor por 12, faz isso aí na tua calculadora, gente. É muito número decimal, como eu te falei. Você vai conseguir exatamente 0,146875. E vamos lá. Chegamos ao número decimal, como o valor é percentual, nós vamos andar duas casas já arredondando. Resumidamente, se essa vírgula se deslocar daqui duas casas, eu tenho um total de 14, aí vamos arredondar? Aqui tem um 6, então eu vou colocar 14,7%. É uma perca muito alta, mas mesmo assim é o que eles perdem numa chapa como essa que tem uma área de 12 metros quadrados, tá bom? Então espero que você tenha entendido. Faça os cálculos no seu caderno, ou até mesmo no seu livro, e leve para a sala de aula para ajeitar o visto na próxima aula.